Hoje eu vou te contar como eu viralizei no X, o antigo Twitter, em 2 dias e eu tive a minha conta suspensa permanentemente um mês depois pelo mesmo motivo. E fica até o final que essa história vai te surpreender. Antes de eu começar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer. E se você tem alguma sugestão de pauta ou de alguma história minha que você quer que eu conte, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Bom, mas vamos ao que interessa. Como eu viralizei no Twitter em 2 dias? Tudo começou porque eu tinha uma conta profissional no Instagram, uma conta relativamente grande, eu sou advogada tributarista a princípio, e eu só usava essa conta para fins profissionais. Só que chegou um dia que, por eu não ter uma conta pessoal no Instagram, eu olhei para aquele perfil e eu comecei a detestar aquele perfil. Eu falava, aquilo ali não sou eu, parece que eu sou um personagem, sabe? E tudo que eu tentava postar um pouco mais pessoal, eu sofria muita crítica, porque todo mundo que eu tinha lá, ou era minha família, ou era de network. E um dia eu comecei a me queixar disso para um colega do meio, num café, e ele falou para mim, Bia, ou Cheroline, como vocês preferirem, você tem que abrir uma conta fake no Twitter, né, que hoje é o X, para você postar o que você quiser, o que vier na sua cabeça, e aí você não tem problemas em relação ao código de ética da OAB, nem em questões profissionais. Aí eu falei, poxa, é mesmo, né? É uma boa ideia. E comecei a amadurecer a ideia. Até que no dia 2 de abril, eu decidi fazer a tal da conta fake. Então, a princípio, a conta Cheroline_C, que era a minha principal, que hoje está suspensa permanentemente, ela era uma conta para eu falar literalmente comigo mesma. Não era uma conta para viralizar, nada disso. Era uma conta que a minha intenção não era ter ninguém de contato. Era só para eu ser eu mesma e ir botando meus pensamentos lá. Botando as fotos que eu não podia postar nas redes sociais profissionais, nem, como eu disse, eu não tinha um perfil pessoal também. E eu pretendia não me expor, não expor o meu rosto, não expor o rosto dos meus familiares, das pessoas ao meu redor. Era para ser um fake mesmo. Mais sobre pensamentos do que sobre mídias. Porém, 2 dias depois, eu não sei o que aconteceu, que um post meu, que eu nem lembro sobre o que era, ele viralizou. Ele teve mais de 1,5 milhão de impressões em menos de 24 horas. E o próprio X, né, que é o antigo Twitter, o algoritmo dele automaticamente derrubou esse post porque ele entendeu que era spam. De tanto reply, tanto retweet, tantos likes que tinham, e até por tanto que o próprio algoritmo estava tendo que entregar esse post para outras contas. E nisso, um monte de gente começou a me seguir. Eu acho que no dia 6 de abril, mais ou menos, eu já tinha uns 4 mil seguidores. E, novamente, nenhum gente conhecida. Eram tudo novas pessoas que eu estava conhecendo ali no Twitter. Nessa época também, eu comecei a conhecer algumas comunidades do submundo do Twitter, né? Por exemplo, o Drug Twitch, que hoje eu faço parte amplamente, e que as pessoas costumam postar o uso de substâncias, experiências, principalmente foto e mídia. Só que ninguém postava rosto, ninguém postava nada de muito polêmico, era mais assim, usando a substância, entendeu? Ou a foto da substância e pronto, ninguém chegava a se expor. E eu fui uma das primeiras pessoas que botou a cara a tapa, não nessa época ainda. Porque o que acontece? Eu tinha um parceiro, né, um amigo meu, que há 1 ano a gente gravava alguns vídeos do que eu fui descobrir depois, que se chamava chemsex, que nada mais é que o sexo químico. Para vocês terem noção, eu nem sabia que isso existia, quanto mais que isso era um fetiche. Eu fui descobrindo conforme eu fui postando lá no Twitter, porque foi aparecendo gente que era interessada nesse assunto e eu fui pesquisando e conversando com eles e eles foram me contando. E eu comecei a postar pequenos trechos desses vídeos, sempre de um jeito que não desse para identificar a gente, sem aparecer tatuagem, sem aparecer rosto, algumas partes do corpo que
desse para identificar. E as pessoas foram à loucura, literalmente. Então, depois de umas 3 semanas mais ou menos, eu falei assim para mim mesma. Eu falei, nossa, o negócio tá crescendo mesmo. E se eu começar a fazer conteúdo adulto para monetizar isso? Porque nada mais era do que um conteúdo adulto, só que eu não colocava inteiro, eu botava takes. E no que eu comecei a fazer o conteúdo adulto, eu entrei primeiro pro Privacy e pro OnlyFans, e eu comecei a postar um pouco desse conteúdo, só que o que aconteceu? No Privacy eu tomei uma advertência, porque eles não deixam você postar coisas com substâncias. E no OnlyFans, um assinante me mandou uma foto com uma substância e na hora o meu perfil caiu, foi bloqueado. Inclusive eles ficaram com $70 meus. OnlyFans, por favor, me devolva meu dinheiro. E eu tive que buscar outras alternativas. Então, o Twitter, ele me fez ir aprendendo não só a fazer o conteúdo adulto, a estar dentro da internet, mas também a pesquisar sobre plataformas, regras e termos de todos os lugares que eu estava, como funciona mesmo a internet, o algoritmo. Eu fui obrigada a ir aprendendo conforme a conta ia crescendo. E eu acabei tendo que aprender da pior maneira possível, porque acho que mais ou menos 1 mês e meio depois a minha conta principal foi suspensa. Justamente porque, de acordo com o Twitter, eu não estava marcando cada foto, cada mídia minha como conteúdo sensível e contendo nudez. Eu achava que só marcando o perfil como conteúdo sensível já bastava. E eles me notificaram falando que só isso não era o suficiente, que eu tinha que fazer individualmente. Então eu comecei um novo perfil em maio, com o mesmo tema, que é ali dentro da comunidade do Twitch, Educate Sex, que agora eu já sabia o que era, e eu comecei a ter um pouco mais de cuidado. Só que o Twitter, mais ou menos umas 2 semanas atrás, eles me mandaram um e-mail falando que foi um erro e que não havia nada demais com a minha conta. Então, talvez ainda volte essa conta que está permanentemente suspensa, mas fica a dica. Não postem coisas que estão em desacordo com os termos e as regras da comunidade da plataforma, porque vocês vão ter problemas. E agora eu estou me desdobrando entre a advocacia, entre o meu escritório e o conteúdo adulto. Minha vida tá uma loucura, mas essa foi a história de como eu viralizei e como eu perdi a minha conta, pelo menos até agora, porque eu notifiquei extrajudicialmente o Twitter essa semana e quem sabe a minha conta volte, né? Já que eles mandaram um e-mail falando que não tinha nada de errado com ela. Inclusive, se eu conseguir voltar com essa conta, vai ser muito bom para mim, porque ela já tinha quase 6 milhões de impressões em um único mês. E a gente sabe que para monetizar a gente precisa de pelo menos 5 milhões de impressões em 3 meses, né? E ela só faltava, a única coisa que faltava de requisito para eu monetizar ela eram mais 100 seguidores verificados. Então foi uma pena realmente eu ter perdido, estava muito próximo da monetização e eu espero que isso não aconteça com ninguém, que a minha história seja um exemplo de como não viralizar no Twitter, de como você conseguir fazer as coisas do jeito certo, porque a verdade é que conforme eu fui estudando depois o algoritmo, as regras da plataforma, eu descobri que o próprio algoritmo não gosta de gente que cresce muito rápido, ele prefere as pessoas que crescem a longo prazo. E de forma orgânica, óbvio. Eu cresci de forma orgânica, só que o algoritmo disparou as minhas publicações e nisso eu acabei tendo a conta suspensa. Eu espero que isso não aconteça com você. Bom, essa foi a minha história, a história de como eu estou me tornando outra pessoa conforme tudo isso aconteceu. A minha vida mudou radicalmente desde então e a gente vai continuar falando mais sobre conteúdo adulto, mais sobre essa subcomunidade do Twitter, mais sobre internet e rede social. E se você se interessa por esse tema, continue aqui e não perca os próximos vídeos.